Bora para mais uma aula, professor Caio aqui, e hoje falaremos de equação do primeiro grau. Então puxa a vinheta. Eu preparei 12 exercícios essenciais e básicos para que possamos entender as principais técnicas na hora de resolver uma equação do primeiro grau. A primeira coisa que precisamos entender é que nosso objetivo é separar números e letras. Letra de um lado, número do outro. Não importa onde vai ficar a letra, não importa onde vai ficar o número. O x não tem a necessidade de ficar na esquerda, apenas se você quiser. Tá? Ele pode ficar na direita sem problema algum. E a outra coisa que precisamos saber é que o sinal de igual a gente pode entender ele como um pedágio. E esse pedágio terá como preço trocar a operação. Então, se era uma opção de adição, agora será subtração. Se era multiplicação, vai virar divisão. Se era potência, vai virar raiz e vice-versa. Então, nesse primeiro caso, galera, só temos uma operação rolando aqui, que seria a de adição. Como o x já está tranquilo, como ele já está positivo, já está tudo certinho, qual que é o meu objetivo? Eu vou passar esse 3 para o outro lado e vou trocar a operação dele. Bom, se antes ele estava tendo uma operação de adição, agora ele vai ter de subtração. Então, aqui tranquilamente, galera, eu vou manter o x na dele. O 17 também já estava na dele, a gente não mexeu em nada. E o 3 vai passar subtraindo, pois ele vai trocar a operação. Não vamos usar muito aquela frase troca de lado, troca de sinal, porque ela não funciona em todos os casos. Nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui, ó, 17 menos 3, o que nós temos aqui? 14, certo? Então já resolvemos o nosso valor de x. Se você quiser verificar esse resultado, basta colocar 14 aqui. 14 mais 3, você vai ver que é 17, logo isso é uma verdade. Na letra B, temos algo parecido, é só um exercício de fixação. Então aqui podemos observar o seguinte, eu posso passar esse 4 para o outro lado, trocando sua operação. Então ficaríamos com x igual a menos 12, mais 4. Ah, e por que mais 4? Porque o 4, ele foi o cara que passou, então ele troca sua operação. O 12 não passou de lado, perceba que ele ainda está ao lado direito da igualdade e o x do lado esquerdo, então não alterou nada, né? Uma frase que eu gosto muito, galera, de pensar é o seguinte, vamos pensar aqui o menos como dívida e o mais como dinheiro, assim como um extrato de banco. Então eu estou devendo 12 reais. Se eu pagar com 4 reais, eu ainda continuo devendo, você concorda comigo? Só que eu fico devendo 8 reais. Correto, galera? Então, bem simples, não tem muito mistério. No exemplo C, o propósito dele é o seguinte, mostrar a vocês, galera, que nem sempre o x do lado esquerdo é conveniente. Perceba que eu vou achar um x negativo aqui. Ó. E geralmente nas questões, não queremos um x negativo, ou multiplicado por 2, por 4, que seja. Queremos o valor do x apenas. Então, nesse propósito, eu vou passar o x para lá. Caio, mas por quê? Porque ele vai trocar a sua operação. Trocando a operação, ele fica positivo, logo fica mais simples. Como este lado aqui será o lado da letra, porque definimos assim, então vou passar o 12 para o outro lado. Lembrando que se não tem operação nenhuma, quer dizer que é conta, ó, positivo. Então vamos lá, galera. 44 já estava na dele. O 12 vai vir para a esquerda, trocando a operação, então vai ficar menos 12. Isso tudo igual a x positivo. Passou de lado, troca a operação. 44 menos 12, tranquilo, aqui vai dar 32, concordam? Esse é o valor de x. Então, se eu disser que x é igual a 32 ou 32 é igual a x, não muda nem em nada o sentido da frase. Letra D, apenas para fixarmos. Então, perceba que o x está negativo. Nossa melhor opção é passar para o outro lado. Por consequência, passo o 4 também para o outro lado. Então, ficaremos com menos 12. Troca a operação do 4 mais 4. Troca a operação do x. X positivo. Não vou sinalizar, pois não tem necessidade, mas você poderia botar um mais aqui no x. Então, vamos pensar em dívida e dinheiro novamente. Estou devendo, perceba que 12 reais. Estou pagando 4 reais. Então, se eu tenho uma dívida de 12 e pago 4, eu fico devendo 8. E perceba que coincidiu ali com a nossa letra B, certo? Para mostrar para vocês que sim é possível escrever equações diferentes que dêem o mesmo resultado. Você pode verificar, você pode botar o valor aqui dentro e você vai verificar que vai dar a mesma resposta. Galera, vamos mudar um pouquinho de operação. Perceba agora que teremos uma multiplicação, né? Porque quando eu tenho um número e uma letra junto, sem algum sinal, sem nada ali no meio, quer dizer que existe uma multiplicação. E qual que é a operação inversa da multiplicação? Obviamente, divisão. Então, como eu quero deixar o x do lado de cá, basta eu passar o 2 para o outro lado. Né? E nesse sentido, ele vai passar dividindo, trocando a operação. Então, vai ficar x igual a 44 sobre... Aqui, nesse momento, nós já preferimos representar uma divisão através de fração, ok? Fica mais simples, fica mais visual. Então, aqui teremos o seguinte valor, galera. 44 dividido para 2, obviamente, 22. Chegamos ao nosso resultado. Perceba que é muito simples de verificar. Se você coloca aqui, 22, 2 vezes 22, 44. O próximo exemplo, ali a galera se perde um pouquinho, né? Tem várias maneiras de fazer. Perceba que eu tenho um menos 12 multiplicando a x. Galera, tem várias técnicas para fazer isso. Uma que eu gosto muito é carregar o sinal, esse sinal negativo, com o 12. Eu posso fazer isso. Ele não troca o sinal. Porque, galera, o que acontece aqui é o seguinte. É como se houvesse uma multiplicação aqui, certo? Porque há uma multiplicação. E como se houvesse uma multiplicação do sinal com número. Na matemática tem isso. Coisas diferentes juntas, elas estão multiplicando. Então eu posso carregar esse menos 12 para o outro lado tranquilamente. Tá? Tem outra técnica para isso, mas não vou falar dela agora. Então aqui eu posso deixar o x desse lado e vou passar esse menos 12. Dessa forma teremos aqui, ó, 60 dividido por menos 12.
E aqui, galera, eu dou um seguinte conselho. Primeiro faça o sinal. Não se preocupe com a conta agora, depois faz a conta. E aí, galera, na multiplicação e divisão só há uma regra, tá? E é bem simples. Sinais iguais dá positivo, não interessa quais sejam. Sinais diferentes dá negativo. Então perceba aqui que eu tenho sinais diferentes, né? Aqui no 60 eu tenho mais e no 12 eu tenho menos. Então sinais diferentes dá negativo. Então 60 para 12, então isso aqui dá 5, né? Adulto conhece bem esse número, né? É uma prestação aí de 5 anos ou 60 meses. De forma análoga, galera, teremos o seguinte aqui, ó. Na letra F, eu estou dividindo. Então, a operação inversa, por outro lado, é o quê? Multiplicação, concorda? Então, aqui muito simples, muito fácil. X igual 60 vezes 5. E aqui, galera, um macete que eu gosto muito de ensinar para meus alunos é o seguinte. Esquece o zero, tá? Não precisa contar com zero. Então, o que você sabe aqui? 5 vezes 6, esquece o zero. 5 vezes 6 vai nos dar 30. Só que a gente esqueceu, a gente lembra dele de novo. E bota o zero aqui, ó. 300, né? Então, a gente não precisa fazer muito esforço para fazer determinadas contas. Vocês podem verificar esse resultado. 300 aí dividido para 5, obviamente 60. Galera, aqui, bem parecido, né? Eu vou fazer aquela mesma técnica do sinal. Vou passar multiplicando, pois ele está dividindo. Então aqui vai ficar x igual a 10 vezes menos 7. Ou menos 7 vezes 10, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Bom, o que eu falei no outro exercício? Primeiro eu vou buscar fazer o sinal. Então perceba que na regra da multiplicação, sinais diferentes dá o quê? Negativo. Então 7 vezes 10 dá 70, né? Acabei falando a resposta. Então beleza, galera. Tranquilo aqui, vocês podem fazer a prova real. Perceba que é tão verdade que se eu botar um 70 aqui, ó, menos 70, né, na resposta. Ó, sinais iguais dá o quê? Positivo. E 70 para 7, obviamente, teremos 10 como resultado. E aqui, estamos chegando nas nossas últimas operações. Galera, potência, né? Potência, ela passa como o quê, galera? Raiz, operação inversa. Então aqui x vai ser igual. E aqui, dependendo do seu nível, galera, se você está na escola, está no 7º ano, começando a ver isso, às vezes o professor acaba omitindo um determinado resultado devido ao nível de escolaridade. Mas o correto aqui, galera, toda vez que você tem uma equação e tem uma raiz, lembrando, equação e raiz, nós colocamos aqui, ó, mais ou menos. Numa outra aula eu explico o motivo disso, ou talvez ali na frente que seja, mas se for uma equação e tiver raiz, eu boto mais ou menos. Raiz de 81, raiz quadrada, temos aí 9. Então, mais ou menos 9. Então, Caio, por que é mais ou menos 9? Bom, galera, perceba o seguinte. O que seria x ao quadrado? X ao quadrado é um número vezes um número. Então, se eu botar 9 ao quadrado, isso aqui vai dar 81. E se eu botar menos 9 ao quadrado, também dá 81. Por quê, Caio? Porque vai ficar menos 9 vezes menos 9. Sinais iguais dá positivo. Então, precisamos representar todos os resultados possíveis. Maravilha, galera. Na próxima, eu tenho uma raiz, se não tem ninguém aqui, é quadrado, vê se concorda comigo. Ele vai passar como potência para o outro lado. Então, perceba aqui, nesse sentido, eu vou ficar com x igual 5 ao quadrado. Aqui você não coloca mais ou menos. Por um princípio inverso aqui, a gente não coloca mais ou menos, mas nesse outro caso a gente coloca. Então, aqui x igual a 25, né? 5 vezes 5. Maravilha, galera. Aqui é basicamente um pequeno desafio para que possamos ver as interações aqui entre as operações. Então, perceba que eu tenho duas operações rolando, tá? Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Eu tenho a multiplicação rolando aqui e tem uma soma rolando aqui. Caio, quem eu faço primeiro? Eu sempre tenho dúvida. Vou te dar uma dica. Quando a gente está fazendo prova, a gente geralmente faz pelas questões mais fáceis. Nós também fazemos pelas operações mais fáceis, pelos casos mais fáceis. Então você pensa, Caio, o que é mais fácil de fazer? Multiplicar ou somar? Obviamente somar, né? A primeira coisa que você aprende quando criança. Nesse sentido, você sempre vai guardar essa técnica e vai passar a soma ou subtração primeiro, que é mais fácil que multiplicar. É uma forma que tem da gente organizar o pensamento. Então aqui vai ficar 4x igual a quanto, gente? 37 menos 5. Vê se concorda comigo. E aqui a gente já vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Perceba o seguinte. Eu consigo operar esses carinhas aqui. Perdão, aqui é 37. Já consegue operar aqueles carinhas. Eu também consigo, após operar esses caras, passar esse 4, né? Dividindo. Dessa forma, nós vamos ter aqui o quê? Ó? X igual a 37 menos 5, 32 dividido por 4. Vê se concorda comigo. Tá tabuada aí? Não é muito difícil. X igual a 8. Isso aqui é bem interessante de você fazer a prova real. Então vocês podem fazer tranquilamente. Você bota aqui, ó, 4 vezes 8, 32, mais 5, 37, né? Temos a prova real aí de uma forma muito fácil. E aqui, galera, mesmo princípio, nosso último caso. O que é mais fácil? Tirar a raiz ou somar? Somar, obviamente, né? Ah, Caio, eu poderia passar esse menos 1 para o outro lado? Não, porque ali ele está dentro do radical. Logo, ele está meio que amarrado ali, ele não consegue sair. A raiz tem que sair. Nada tem que sair da raiz. A raiz que sai primeiro nesse sentido. Então aqui, o que nós podemos fazer? Deixa eu organizar aqui meu quadro. Passar o 4, trocando a operação. Então, o que teríamos aqui? Então, aqui vou ter x menos 1 igual 9 menos 4. 9 menos 4, galera, tranquilamente dá 5, né? Então, maravilha. Então, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo, galera. Então, aqui vai dar 5. Vê se concorda comigo. E aí, eu vou fazer a outra coisa aqui também, ó. Como só tem a raiz agora, eu não posso passar esse menos 1 para o outro lado, porque está dentro da raiz. Eu vou passar como o quê? Como potência para o outro lado. Então, quem que vai ficar aqui do meu lado? Ó, x menos 1 e vai passar essa raiz como quadrado, como potência, que era uma raiz quadrada. Então, o que podemos ver aqui? Vai dar daquele lado de lá, nós teremos 25. E agora,
Como eu já operei, eu posso passar aqui esse carinha para lá. Então aqui vai ficar mais 1, né? Era menos 1, ou seja, x igual a 26. E vocês podem fazer a verificação, não é muito difícil de fazer. Então perceba que não é difícil de fazer essa verificação, que eu posso botar 26 aqui dentro, 26 menos 1, 25, ok? Raiz de 25 é quanto, galera? Raiz de 25 é 5, somado com 4, dá esse 9 que temos ali. Então beleza, galera? Então essa foi a introdução à equação do primeiro grau. Isso aqui vai possibilitar que vocês caminhem por coisas mais complexas. Lembrando que isso aqui é essencial para qualquer nível. Você não pode avançar na matemática sem saber equação. Você não pode avançar na matemática sem saber esses conceitos, tá? Existem outros, mas essa é uma aula introdutória. Faça, refaça, verifique. E com certeza, seguindo esse espaço, você não vai errar a equação do primeiro grau e você vai ter mais liberdade em outros assuntos da matemática. Valeu, galera. Comenta, se puder, deixa um like, se inscreve, isso ajuda muito e até a próxima aula.